nós estamos gravando a reunião nesse momento, certo? Gente, eu gostaria de agradecer primeiramente o convite, né, da Adriana, de estar aqui com vocês, de ter essa oportunidade para falar um pouquinho, não só da psicologia, né, mas da inteligência emocional, para cada um de nós que estamos aqui. Acredito que seja uma temática muito importante para a gente poder falar, para poder discutir, né, nessa noite. E ter essa oportunidade de estar em grupo, né, isso é muito bacana, principalmente nos dias de hoje, né, então a gente poder estar discutindo sobre essa temática é algo muito bom. Fiquei muito feliz, então, de ter sido convidada para estar aqui. Adriana, muito obrigada, pode contar comigo em outras oportunidades também, estou muito feliz, e eu espero poder estar auxiliando vocês nessa noite, que não seja uma palestra, né, mas que seja um bate-papo, e eu espero aí que a gente possa conversar, né, um pouquinho sobre a questão da inteligência emocional. Eu vou começar, pessoal, apresentando aqui para vocês um, um slide, e aí vocês me falam, por favor, se vocês estão vendo o slide aberto, porque eu não consigo ver vocês, na verdade, tá? Eu só vou conseguir ouvir, que eu vou estar apresentando o slide. Então, se vocês puderem abrir o áudio para a gente conversar. E aí vocês me falam se vocês estão ouvindo, por gentileza. E se possível também, pessoal, abrem também a câmera para a gente estar interagindo. Ô, Duda, tá abrindo o PowerPoint. Certo, vai começar a abrir, já está em 57%, acho que já está processando. Ai. Ok, isso. Ai. Bom, gente, hoje então nós, né, vamos falar de um tema muito legal, né, muito importante, é um tema que eu gosto muito de trabalhar. A minha atuação é dentro da inteligência emocional, né, mais com crianças e adolescentes, mas assim, acho que isso é em geral, né, todos nós precisamos conhecer o que é isso e aprender, né, sobre isso para poder trabalhar dentro das nossas vidas, né, então, olha só, essa vai ser a temática, então, da nossa fala de hoje. Tem algumas carinhas que eu não conheço, alguns nomes que eu não conheço, então eu vou me apresentar para vocês. Meu nome é Maria Eduarda, eu sou psicóloga, né? Me graduei na Universidade de Ribeirão Preto, sou pós-graduada em psicologia jurídica, estou ainda numa pós-graduação da psicologia social e sou mestranda na USP de Ribeirão Preto e atualmente trabalho num abrigo, né? Num orfanato do município de Sertãozinho e também numa comunidade terapêutica chamada Graus, também aqui no município de Sertãozinho, né? E olha só, já começo com uma frase, né, nessa noite, em que a inteligência é a capacidade de se adaptar às mudanças, né? É muito difícil a gente conseguir se adaptar às mudanças. Tudo que muda sai fora do nosso controle, sai um pouco fora de um comodismo em que a gente já está acostumado, né? Então, as mudanças é algo que nos tira um pouco o eixo, né? E olha só o que essa frase traz, que a inteligência é a capacidade, então, que a gente vai ter de se adaptar a tudo aquilo que venha mudar na nossa vida. A pandemia foi uma mudança no estilo de vida, no hábito das pessoas. Então, a pandemia foi uma mudança. E a gente conseguiu se adaptar a ela? Será que a gente passou por ela tendo aí uma inteligência emocional, conseguindo ter essas habilidades e essas potencialidades de conseguir adaptar o nosso emocional em relação à pandemia? Foi muito difícil, né? Acredite, assim, por mim, falando por mim, eu não tive essa capacidade de me adaptar à pandemia, né? De conseguir controlar aí o meu estado emocional, né? E para muitas pessoas isso também foi muito difícil, né? Eu acredito. E olha só, a gente está pronto para mudar, né? Quais são as consequências da mudança, né? O que fazer para a gente mudar? E eu trago uma imagem de reflexão, é uma imagem de um aquário em que tem apenas peixes e um outro aquário muito maior, em que se encontram aí outras coisas,
né? Novidades. Então, nós estamos prontos para mudar, né? O que que a gente precisa mudar em nós que muitas vezes a gente não muda? A gente muitas vezes tem consciência daquilo que a gente precisa mudar, mas a gente não muda, né? Por que que será que a gente não sai da nossa zona de conforto, né? Por que que será que a gente não consegue se adaptar às mudanças, se adaptar àquilo que é novo, né? Será que a gente tem controle de alguma coisa, né? Então eu começo com essa reflexão também, porque a nossa vida passa por mudanças, as mudanças são necessárias, é muito importante que a gente mude, né? A nossa vida é feita de ciclos e a gente precisa aprender que a gente precisa abrir ciclos, mas também precisa fechar, né? Precisa buscar o novo. Então, essa é uma das primeiras reflexões que eu trago aqui nessa noite, né? O quanto que a gente está pronto para as mudanças da vida, quais consequências dessas mudanças e o que fazer para mudar. Freud, que é um autor que eu sigo, né? Ele diz: qual é a responsabilidade na desordem que a gente se queixa? Quantas coisas na vida a gente se queixa, a gente reclama, a gente, né, fala um monte de certas situações da vida. E qual é a nossa responsabilidade diante dessas questões? Por exemplo, a gente fala de um trabalho. Ah, eu não gostaria de estar nesse trabalho, eu não gosto de trabalhar com isso, eu não quero ganhar só isso, né? Eu não quero ter um salário medíocre, eu não quero ter um salário baixo. Ok, o que que a gente está fazendo, né? Qual é a nossa responsabilidade diante dessa queixa? A gente estuda, a gente estudou, a gente foi atrás, ou a gente aceitou ficar naquele aquário só dos três peixes? Será que a gente está buscando algo? Será que a gente está fazendo a tentativa da mudança ou não? Né? Então é algo que eu também quero deixar para vocês. Né? Qual será a nossa responsabilidade naquilo que a gente se queixa? Né? Todas as nossas queixas, se a gente olhar para elas, qual é a nossa responsabilidade nisso? O que que a gente pode fazer para melhorar? Né? Nós somos responsáveis. E você está pronto para mudar? Essa é uma pergunta nessa noite. E olha, o que é inteligência emocional? Né? Essa é a nossa temática. Então, olha, para você entender o que é inteligência emocional hoje. A gente vai ver um exemplo dela na prática. Gente, agora eu vou precisar de vocês, preciso que vocês conversem comigo. Alguma vez vocês já ficaram irritados com alguém, mas você conseguiu controlar essa raiva para não piorar a situação? Quem já passou por isso, gente? Conversem comigo aí. Quase todo dia, né, Duda? Quase todo dia no nosso trabalho, muitas vezes, situações familiares, né? Quantas vezes a gente não fica irritado com alguma pessoa, com alguém, mas às vezes a gente precisa controlar isso para a gente não piorar a situação, né? Muitas vezes. Às vezes a gente consegue controlar, às vezes não, né? E tá tudo bem. Mas se você já conseguiu fazer isso, você provou ter uma inteligência emocional, ou seja, você provou que você sabe lidar com essas emoções, né? Respirar fundo, controlar os impulsos, né? E olha só, então agora é sobre isso que a gente vai falar, né? Sobre como conseguir ter essa capacidade de controlar, e não só controlar, mas de lidar com essas emoções, né? Às vezes, quando eu atendia na clínica, os pacientes chegavam, Maria Eduarda, eu tenho ansiedade, tô com uma ansiedade atacadíssima, não consigo controlar minha ansiedade, o que é que eu posso fazer? Né? Às vezes os pacientes chegam, até mesmo nós, queremos tirar isso da nossa vida. Só que a gente não consegue tirar, né? Porque isso é algo que integra o ser humano, que faz parte do ser humano. Minimamente o que a gente vai conseguir fazer é aprender a lidar com isso, lidar com as emoções, administrar essas emoções, né? Garantir, conquistar essa inteligência emocional, para que aconteça o quê? Tem um equilíbrio. E a gente percebe que esse equilíbrio, quando a gente fala do equilíbrio, é realmente um equilíbrio no cérebro, né? A gente tem um hemisfério do cérebro esquerdo que vai comandar tarefas lógicas, matemáticas, né? O pensamento matemático, a linguagem, a escrita, né? E temos o outro hemisfério, que é o direito. Acho que tá dando para vocês verem aqui, né? Ó, o hemisfério
esquerdo das questões aí matemáticas, lógicas, o hemisfério direito das nossas emoções, das nossas atividades emocionais, música, olha só, gestos, comanda outra coisa esse lado, né? Principalmente as nossas emoções. Então, olha só, precisa haver um equilíbrio desses dois lados. E é realmente um equilíbrio biológico que a gente vai falar, né? Então, a gente vai trazer realmente um equilíbrio biológico desses dois lados. E a inteligência emocional é tentar fazer com que isso esteja o mais equilibrado possível. A única questão, gente, é que é muito difícil a gente conseguir equilibrar esses dois lados, né? Fazer com que eles respondam de forma equilibrada. Olha só, alguém já ouviu falar desse Daniel Goleman? Alguém já ouviu falar sobre ele? Alguém me ouve, gente? Estou muito calada. Tá muito calado mesmo. Gente, o Daniel Goleman, ele foi o pai da inteligência emocional. Ele não definiu esse termo, tá? Não foi ele que falou inteligência emocional academicamente, mas ele fala sobre isso, sobre essa temática. Né? Então, a gente sempre, toda vez que falar de inteligência emocional, a gente vai se deparar com esse nominho, Daniel Goleman. Né? Ele foi psicólogo, escritor da Universidade de Harvard, lá nos Estados Unidos, e ele popularizou esse termo da inteligência emocional. Ele tem até um livro que eu indico para vocês, se vocês quiserem anotar, gente, é esse livro aqui, ó, Inteligência Emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. Então, falar sobre inteligência emocional é também falar sobre inteligência. É também falar de uma nova habilidade, né? E dessa vez, uma habilidade de lidar com as emoções. E vocês podem me perguntar, Maria Eduarda, por que é importante desenvolver a inteligência emocional? A inteligência emocional, ela está ligada, além do sucesso profissional, né? Está ligado também ao sucesso das relações interpessoais, da nossa automotivação, está ligado à nossa satisfação, né? A nossa vida pessoal, realmente. Por quê? As pessoas que conseguem ter o maior controle e lidar melhor com as emoções, né, em determinadas situações, têm uma autogestão da sua vida. Ou seja, a gente consegue lidar melhor com a nossa vida. Diminuir a frustração, aumentar a nossa satisfação, a gente consegue controlar os nossos impulsos e consegue ter o maior êxito nos nossos propósitos, naquilo que a gente quer para a nossa vida, nas nossas metas e objetivos, né? Então, é mais fácil e mais rápido da gente conquistar os nossos objetivos, sabendo lidar com as emoções, sabendo lidar com o outro, né? Com a outra pessoa, com o diferente, com as mudanças, né? Com aquilo que é novo. Então, a inteligência emocional, ela é essencial para se adaptar. Esse slide, pessoal, está falando bem direcionado ao trabalho, mas eu quero deixar muito focado para vocês que a inteligência emocional, ela não é só desenvolvida no trabalho, mas também em outras áreas da vida. Ela também é desenvolvida no âmbito pessoal, interrelacional, conjugal, de amizade, tá? E o benefício, né? Existe uma importância para a gente desenvolver a inteligência emocional. E existem benefícios, né? E quais são eles? Na vida profissional, pessoal, de amizade, conjugal, melhorar a relação, né, com colegas, amigos, líderes, gestores, ter um equilíbrio emocional diante de situações que são muito estressantes e também desafiadoras. A gente consegue se posicionar e se decidir. Diminui a ansiedade, a gente consegue definir metas. O que são metas, gente? Tudo aquilo que a gente quer na vida. A gente precisa ter um planejamento do que a gente quer. A gente precisa ter foco e determinação para cumprir esses objetivos. Né? A gente precisa aprender a administrar o nosso tempo. Hoje, todo mundo fala, a vida é tão corrida. Nossa, hoje meu dia durou 32 horas, não foi 24. Por quê? Porque a gente, muitas vezes, não administra o nosso tempo. Eu falo para vocês que eu tenho muita dificuldade com isso. Principalmente em relação ao trabalho.
Mas é algo que a gente precisa começar a entender e tentar distribuir melhor o nosso tempo. E a gente precisa e se garantir também, gente, na responsabilidade e no comprometimento. Então, a inteligência emocional nos ajuda com tudo isso, né? E existem alguns pilares, né? Então, olha só, a gente só consegue ter inteligência emocional, como a gente já viu, se a gente conseguir equilibrar o lado esquerdo e direito do cérebro, né? Esses dois hemisférios cerebrais. E existem 5 pilares para a gente conseguir fazer isso. O primeiro pilar, pessoal, conhecer as emoções. A gente conhece as nossas emoções, aquilo que a gente sente. Será que a gente consegue identificar as nossas emoções e sentimentos, né? Procure se lembrar nesse momento, gente, de situação que já passou e a forma que você reagiu. Se a gente fizer isso em todas as situações, a gente começa a reconhecer gatilhos e padrões de comportamento que nos levam a um desequilíbrio. E quando a gente começa a olhar para isso, a gente começa a pensar o que a gente poderia fazer de diferente. Agir com maior equilíbrio, reconhecer as nossas emoções. Tem emoções que nos dão gatilhos. O estresse, por exemplo, o nervosismo, ele dá gatilho impulsivo. A gente tende, em situações estressantes, a agir de maneira errada, por impulsividade, né? Então, é necessário que a gente conheça as nossas emoções. Olha só, controlar as emoções, né? Eu não sei, gente, se é possível a gente controlar, sendo muito sincera para vocês. Mas lidar com elas, isso a gente consegue, né? Depois de você observar suas emoções, a próxima etapa é a gente aprender como a gente pode lidar com elas. E aí é onde fica mais difícil, né? Olha só, a primeira fase foi reconhecer. A segunda é a gente aprender a lidar. A importância da gente manter um autocontrole nesse percurso, da gente tentar manter a calma, para a gente conseguir sempre pensar que o equilíbrio ele é importante. Então, como lidar em certas situações, né? Desenvolver a automotivação. Muitas vezes a gente joga a nossa motivação para outras pessoas, para o outro, para o nosso trabalho, para o dinheiro. Só que o terceiro pilar da inteligência emocional, ele é a habilidade da automotivação. Nós temos que ser a nossa motivação. Mesmo diante da adversidade, da vontade de ficar procrastinando, a gente precisa encarar os tropeços, gente, de forma positiva. Como uma lição, uma estratégia, né? A motivação vai ajudar a gente a recuperar a nossa força mais rápido e seguir firme com os nossos propósitos, com as nossas metas, os nossos objetivos. E outra coisa, pessoal, desenvolver a empatia. Será que nós somos empáticos ou não? Né? A empatia virou um termo já, gente, muito, como que eu vou dizer para vocês? Muito popular, né? O que acontece? Todo mundo fala em empatia, e isso foi muito banalizado, mas se a gente pensar realmente, será que a gente tem essa capacidade de se colocar no lugar do outro? Será que a gente faz isso? Né? Então, é preciso que a gente abra nossa mente, né? Nós não somos donos da razão, dos sentimentos alheios, né? E a gente precisa considerar isso, né? Que o outro, ele é diferente de nós, né? E eu acho que isso facilita, quando a gente entende que o outro é diferente, a gente aceita isso, a gente consegue desenvolver a empatia melhor. E olha só, o último pilar que o Daniel Goleman ele vai trazer é a respeito da interação humana. O que representa essa interação, né? Nós, enquanto indivíduos, enquanto pessoas, a gente precisa uns dos outros, né? A gente precisa aprender a conviver em harmonia, a conviver em união. Não necessariamente que a gente precisa gostar um do outro, né? Até algo que ele traz no livro dele. Que não precisa se gostar, mas a gente precisa se respeitar, a gente precisa se interagir, a gente precisa desenvolver habilidades sociais, né? De como a gente se socializar, para a gente poder conseguir conquistar também a inteligência emocional, né? Os pilares, gente, eles serão caminhos aí para ser seguidos, né?
Mas para facilitar, existem dicas práticas. Eu, assim, não gosto de trazer dicas práticas, porque eu acho que a nossa vida ela não é um manual. Acho que cada um vai encontrar os seus caminhos para a gente conseguir desenvolver a nossa inteligência emocional. E cada um vai ter o seu jeito, vai ter aquilo que faz sentido. Porém, eu trouxe algo aqui para vocês hoje prático, né? Então, olha só, a gente precisa desacelerar, sair do piloto automático, dar atenção às nossas emoções. A gente precisa descobrir maneiras de diminuir sentimentos negativos, ou seja, ser aquela pessoa negativa que só pensa coisas ruins, que não pensa em algo bom, né? A gente precisa expressar as nossas emoções. A gente precisa voltar a olhar para dentro de nós, observar as nossas reações, a nossa relação com os outros e aprender a confiar em nós mesmos. Ser paciente nesse processo, né? Porque é um processo muito difícil. Porque desenvolver inteligência emocional não é de um dia para o outro, é aos poucos, né? É criando hábitos. Então, se a gente começar a empregar esses hábitos, né? Lá no livro diz que a gente pode começar, então, a trabalhar com a nossa inteligência emocional. E o autoconhecimento, ele é fundamental nesse processo. A gente precisa se autoconhecer para aprender a administrar as nossas emoções, o nosso jeito de lidar com os sentimentos. E isso não é impossível, né? A gente precisa mergulhar nesse processo de autorreflexão, né? Que é necessário buscar melhorias dentro de nós. O que eu preciso mudar? O que eu posso melhorar? Né? E é importante lembrar que o conhecimento é contínuo, sempre ele deve ser praticado, né? Aqui nesse slide, gente, eu trago um pouquinho sobre inteligência emocional no trabalho, né? Que é uma inteligência emocional indispensável, seja ela no âmbito do trabalho ou qualquer outro da vida, né? Mas no trabalho, o que a gente tem, pessoal? Relação com as pessoas. A gente se relaciona com o chefe, a gente se relaciona com pessoas do nosso trabalho, com colegas, com pessoas que não gostam da gente, né? Então, olha só, como a gente pode melhorar o nosso ambiente de trabalho? Eu recebo muita queixa, né? Do ambiente de trabalho, de que o trabalho não é bom, não é legal. Será que não dá para a gente adaptar um pouquinho da inteligência emocional no nosso âmbito do trabalho, nas nossas questões profissionais? Né? Acredito que dê certo. E as habilidades sociais indispensáveis para qualquer profissional, para qualquer pessoa. A gente precisa ser assertivo, comunicativo, ter um bom relacionamento interpessoal, a gente precisa colaborar com o outro. A gente precisa ser resiliente, mesmo difícil, a gente está ali perseverando. A gente tem que ter criatividade, um pensamento crítico, ter uma visão estratégica, ser positivo, solucionar problemas, ser empático, proativo, adaptativo. E tudo isso, gente, lembrando, é muito difícil, não é nada fácil, não. E eu sei disso, mas são tentativas. E dia após dia, a gente consegue ir criando essas habilidades. Nós, seres humanos, temos uma capacidade imensa de conseguir treinar as nossas habilidades, né? Aqui eu coloquei uma dinâmica, gente, mas é uma dinâmica que eu fiz quando eu estava presencial, né? Então, hoje, infelizmente, não será possível da gente fazer, porém, faremos um próximo dia. E eu gostaria de agradecer mais uma vez, né? Foi uma palestra um pouco rápida, eu fiquei um pouco preocupada com o tempo, né? Porque eu acredito que no Meet é só 1 hora e eu quero ter um tempo para conversar com vocês. E existe uma frase, né, que diz: tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, né? É uma frase que é muito utilizada, não só no Brasil, em outros lugares, que são pessoas que pensam e acreditam, né? E a fé, ela é um complemento da nossa inteligência emocional. A gente acreditar num poder superior, acreditar que existe um Deus que nos movimenta, que cuida de nós, que a gente não precisa ser ansioso por coisa alguma, porque Ele está à frente do nosso caminho. Isso é a fé, isso é a gente acreditar. Porque se a gente não acredita, se a gente não tem fé para conseguir entender que existe alguém cuidando de nós, a gente não consegue ter um equilíbrio.
a gente tem dificuldade para conseguir entender determinadas coisas. Então, o complemento dessa palestra de hoje é essa palavrinha, é a fé. Que a gente possa acreditar que existe alguém olhando por nós, para os nossos caminhos, né? Uma pessoa que vai nos ajudar a trilhar também esse caminho, né? E Deus nos garante, né? Nos garante um caminho, uma caminhada nas sombras, nas sombras, uma caminhada em que Ele vai estar presente, né? Então, acho que esse final é importante, né? Um final que eu trouxe também na minha palestra presencial e que eu gostaria de deixar para vocês, que essa palavrinha complementa tudo que a gente falou até aqui, toda essa palestra de inteligência emocional, essa palavrinha fé, que vocês possam carregar com vocês e que venha, que essa palestra tenha sido, né, um momento aí de troca, um momento que eu posso trazer algo para vocês, que possa ser um presente aí na vida de vocês, né, utilizando tudo que eu falei aqui para poder melhorar a qualidade de vida, a saúde emocional de cada um de vocês aqui. E eu aproveito para agradecer mais uma vez, Adriana, por essa noite, todos vocês que estão aqui, né? Eu fui um pouco rápida na minha apresentação, como eu falei, eu fiquei um pouco preocupada com o tempo, né? Eu não queria me estender mais do que, né, do que vocês combinam, que é mais ou menos 1 hora, a Adriana me falou, eu já cheguei um pouco atrasada, então eu quis fazer uma apresentação breve, mas agora eu quero liberar, né, para as possíveis dúvidas, comentários que vocês quiserem fazer, eu estou aqui para ouvir, se vocês quiserem, né, fazer trazer algum testemunho, comentar, né, sobre alguma coisa. A Adriana até comentou, né? Se quiser fazer uma pergunta, é só levantar aí a mãozinha. Então, agora, gente, o momento é de vocês, tá bom? Podem ficar à vontade e eu estarei aqui se quiserem, né, que tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, se quiserem que eu volte em algum slide também. Então, deixa eu fazer a primeira pergunta aqui. Nós sabemos que a nossa área emocional, ela chega a um ponto que ela atinge o nosso físico, né? E qual que é o momento que a gente acende um alerta, né? Um alerta para ver, opa, já está chegando a um momento que eu tenho que procurar uma ajuda, inclusive vamos dizer que passar, se consultar com um psicólogo, um psiquiatra, um amigo, é essencial, acho que para o nosso dia a dia, não só. Uhum. O momento que eu Para a gente chegar a um estado extremo, mas para a psicologia, assim, qual que é a tendência? Isso. O momento que eu percebo, assim, que a gente precisa buscar ajuda é quando a gente deixa de fazer coisas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, quando a gente percebe que é algo que nos paralisa, que a gente não consegue realizar as nossas atividades diárias, sejam elas banho, escovar os dentes, ir para algum lugar, trabalhar, quando a gente percebe que a gente está sendo prejudicado nessas áreas, a gente precisa procurar ajuda, né? Quando a gente se percebe mais depressivo, angustiado, é necessário, assim, é muito necessário que a gente procure um profissional, né? A gente tem hoje ambulatórios de saúde mental nos municípios, né? A gente tem, de repente, uma equipe de saúde, a gente tem o SUS. Eu entendo, né? Eu trabalho com serviço de saúde pública, eu entendo que é muito difícil, né? Muito difícil a gente conseguir uma vaga, alguém para nos atender assim tão rápido, né? Com essa pressa. Mas nós temos pessoas hoje que trabalham também com a clínica social, né? São pessoas que ajudam muito, assim, a levar a psicologia para a população. Então, complementando aquilo que a Adriana está falando, nós temos ajudas aí pelo mundo, né, pelo Brasil, pelo nosso município, e a gente precisa buscar.
a gente precisa procurar ajuda, né? Principalmente quando a gente se sentir dessa maneira. E não tem frescura, né? Não é uma frescura, não é coisa de rico, não é coisa de pobre, não é coisa de nada. Existe, né? E se existe, a gente tem que cuidar. Mais alguém, gente? Tem alguma pergunta ou comentário? É um pouco tímido. Vamos, gente, aproveitar a oportunidade que Nem precisa, gente, ficar tímido. vai dar a nossa última aula, hein? Hoje é dia de você falar. Estou fechando a aula, então, né? O cronograma de aulas, estou fechando hoje. Isso mesmo, Duda. Que bacana. Fechando Bom, essa semana. muito legal, ótimo. Vamos ver. Acredito que não tenham mais dúvidas. Caso alguém tiver alguma dúvida, eu vou estar colocando no chat o meu e-mail, se vocês quiserem entrar em contato comigo. Gente, eu até desisti de dar meu WhatsApp, porque, como vocês puderam ver a hora que eu compartilhei, eu tenho 247 mensagens para responder que eu não consegui responder. Então, eu vou passar meu e-mail, que eu acho que vai ser melhor, tá? E quem quiser, tiver alguma dúvida, podem contar comigo. Coitada da Adriana. A Adriana mandou um monte de mensagem, né, Adri? Nem te respondi. Eu ainda tô trabalhando, tô aqui no abrigo. Mas, através do meu e-mail, vocês conseguem contato comigo. Eu demoro aproximadamente um dia para responder no e-mail. Eu acabo trabalhando bastante com e-mail aqui no abrigo, então eu consigo responder caso alguém tiver alguma dúvida, precisar de alguma coisa, eu estou à disposição, aquilo que precisar de mim, tá? Se vocês quiserem, eu posso enviar o slide dessa aula de hoje. Eu só não prometo enviar hoje, eu vou passar para PDF primeiro e aí eu encaminho para vocês, né? Para ficar um documento um pouco mais curto. E aí eu posso estar encaminhando para vocês e aquilo que for necessário, né? A gente pode estar conversando. Enfim, eu gostaria mais uma vez de agradecer, então, a oportunidade, agradecer a Adriana pelo convite, agradecer a todos que estão aqui na sala hoje. Vocês estão tímidos, mas numa próxima não será assim, né? Acredito que é porque a gente esteja se conhecendo alguns hoje, alguns eu já conheço, mas estou muito agradecida de estar aqui nessa noite. Meu muito obrigada mais uma vez e eu continuo me colocando à disposição, Adriana. Duda, muito obrigada. A Duda tem uma vida muito corrida, gente, e foi maravilhoso ela ter aceitado estar participando. Eu que tenho que te agradecer por tudo, que Deus te abençoe. Amém. E agradecer a todos também que puderam participar dessas 3 semanas. Acredito que foi muito produtiva na nossa vida, que pudermos, né, cada dia mais aprendermos e estarmos passando para outras pessoas, ajudando a cada um nessa área emocional é muito válido. E aqui nós temos pessoas de várias regiões, de várias cidades, que o pouco que a gente aprende consegue semear na vida de outras pessoas é essencial. Então, meu muito obrigada a todos vocês que participaram nessas 6 semanas, ou um dia ou 2 dias, que a gente possa todos os dias aí querer aprender mais. E a escola Atos, né? O Denis, que não está aqui no momento, mas ele sempre está ali para nos estar nos auxiliando. Esse projeto da ação